Doutora Lígia, eu gosto sempre de dizer, a gente não faz entrevista, a gente faz um bate-papo, então fique à vontade. Mais uma vez, obrigado por atender o convite da Rádio Maringá, por estar conosco, né, nesse dia, falando aqui. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco de Lígia, a mulher, um pouco dessa história, um pouco da história política, para que as pessoas compreendam melhor a história de doutora Lígia até hoje. Bom, eu, Lígia, mulher, eu sou campinense, nasci em Campina Grande, sou filha de um pequeno comerciante, Zé Amaro. Ele gravava caneta lá na Marcel Pinheiro, em Campina Grande. Depois ele colocou um pequeno comércio e eu, desde os 10 anos de idade, que já ajudava no caixa e morava atrás da loja. Essa foi as lembranças da minha infância. Depois, com 15 anos, perdi meu pai e a minha vida dá uma reviravolta, né? Porque a gente sabe, mãe sozinha, 3 mulheres para educar, para criar, então tive aquelas dificuldades inerentes de quem não nasce em berço de ouro, muita dificuldade, mas graças a Deus estudei e consegui terminar meu curso de medicina. E fazendo medicina, fui fazer uma coisa que o povo dizia que não dava certo. Eu fazia cirurgia cardíaca, coração e pulmão artificial. Fui escolher logo uma especialidade difícil. Mas, graças a Deus, junto com o Damião, que era cirurgião cardíaco, meu esposo, e a gente foi pioneiro no interior do Norte-Nordeste na cirurgia cardíaca. Então, passei muito tempo como médica fazendo cirurgia cardíaca. E tem empresas, aí universidade, e passei a minha vida sempre me dedicando. Eu acho que em Campina Grande faz uns 20 anos que a gente trabalha sempre pelas pessoas que mais precisam. Não sei se eu vim de uma família que precisava muito de apoio, então o meu trabalho sempre foi ajudar as pessoas que mais precisam. E esse é o meu, quando eu aceitei o convite, né, para ser vice-governadora do estado da Paraíba, representando o PDT e representando, assim, todas as mulheres, para mim foi uma grande responsabilidade, que eu digo, aqui não é Lígia Feliciano. Aqui vai estar todas as mulheres, a Márcia, a Ana Lúcia, a Fátima, a Maria, a Joana, todas as mulheres, eu me senti ali na responsabilidade, naquela hora, junto com o Ricardo Coutinho, na campanha para governo do estado. E de lá até aqui são 3 anos e meio que eu abandonei toda a minha vida profissional para me dedicar, eu me tornei uma servidora pública, para me dedicar ao serviço público. Mas aí, logo no começo, eu digo, como é que eu, mulher médica, posso fazer o melhor? Aí fui me capacitar. Então, eu, por conta própria mesmo, fui fazer um MBA em gestão pública e liderança, para ter mais conhecimento. Então, passei 1 ano e meio, no final de semana, uma vez por mês, eu ia a São Paulo fazer um curso para me capacitar, para aprender, né? Porque a gente, mulher, para atravessar certas barreiras, a gente tem que se doar cada vez mais. E fiz um concurso que eu queria estudar. Eu digo, meu Deus, qual é a melhor universidade de gestão pública do mundo? Aí disseram, é Harvard, nos Estados Unidos. Eu digo, eita, o paraibano aqui, será que dá para mim? Mas eu nunca recebo um não de cara, eu digo, eu vou atrás. Aí fiz um concurso, tinham 200 pessoas inscritas para ganhar uma bolsa. E eu fui ganhei uma bolsa e fiz o curso lá em gestão pública e liderança. Para mim foi uma honra estar ali naquelas cadeiras onde já passaram Mandela, Kennedy, tanta gente famosa estudando e me dedicando no dia a dia junto, na minha função de vice-governadora, representando o governador, onde era preciso, substituindo, estando presente em cada canto desse estado, vendo a transformação que o governo vem fazendo no estado, até o dia de hoje, que eu continuo como vice-governadora do estado. Hoje de manhã já tive uma agenda institucional aqui em Pombal e continuo na minha função de vice-governadora e agora sou pré-candidata ao governo do estado. Mais ou menos é essa. Tenho 3 filhos, né? Renato, Gustavo, Mariana. Sou casada com o doutor Damião já há muitos anos e meu objetivo quando a gente é médico, é cuidar das pessoas. Então, essa é a minha base.
Da medicina para a política, né? Tudo para cuidar das pessoas. Lembrar que a nossa emissora tem um alcance para mais de 100 municípios, também pelo nosso portal www.maringá98fm.com.br e também a live do nosso companheiro Dida Ismael fazendo aí no Facebook. A live, o pessoal pode ir lá compartilhar, pode acessar lá e interagir. 11h29. A minha primeira pergunta, doutora Lígia, depois espaço aberto para a Enio e também para o Ari Júnior, para esse bate-papo, ela é o seguinte: a senhora, o governo do estado, o governo Ricardo, teve 3 pré-candidatos. Eu lembro do tempo que foi ventilado a sua pré-candidatura, depois foi ventilada a pré-candidatura de Gervasinho e depois João Azevedo. Na época que foi ventilada a sua pré-candidatura, de onde que veio essa ventilação? Isso partiu de Ricardo? Isso partiu da imprensa? Como é que foi isso? E por que que o seu nome saiu de cogitação de ser o primeiro nome ali apoiado por Ricardo para as eleições desse ano? Não, esse ano o PSB, que é o partido de Ricardo, é bom que fique bem claro, tem o candidato dele, do PSB. O meu nome surgiu da seguinte forma: eu digo que minha campanha vem de baixo para cima, vem do povo. De repente, quando fizeram pesquisas com meu nome já dava lá em cima, sem eu nunca ter dito que era candidata. Então, o PDT nacional, o presidente Lupe e Ciro Gomes e toda a cúpula me incentivaram a eu ser pré-candidata a governo do estado. E aí eu vim primeiro escutar as pessoas, conversar, pedir apoio. E aí eu digo que a minha pré-candidatura surgiu do povo, do jeito que eu sou, do povo. Comecei de baixo para cima, minha candidatura também surgiu de baixo para cima do povo. Eu ainda reforço a pergunta do César no seguinte quesito: porque a vice-governadora sempre foi atuante, né? Quando nós tínhamos uma visita do governador, eventos que a nossa rádio iria cobrir, e nós cobrimos, a vice-governadora sempre estava presente, né, em todos os moldes do governo, né, participando ali. E você esperava que o Ricardo optasse pelo nome do João e não pelo da vice-governadora? Não esperava. Assim, de repente, os partidos... Você gostaria que fosse seu nome? Claro, né? claro. Esperava isso, né? Nós temos, assim, nós defendemos as mesmas ideias. Isso. Entendeu? A gente vem construindo, eu digo que quando você vai fazendo a transformação do plano de governo, né? Esse plano, essas mudanças, essas ideias, elas pertencem a todos nós. E o meu sentimento é de dar continuidade a defender essas ideias. O trabalho que vem fazendo, e com a humildade e a autocrítica, para também melhorar em determinados setores que precisam avançar, como, por exemplo, a geração de emprego, um olhar para a agricultura. Eu sei que nós passamos mais de 6 anos de seca e agora começa a chover, a gente começa a sonhar com uma Paraíba onde ela possa gerar riquezas, a gente sabe que aqui é a maior bacia leiteira da Paraíba e precisa de crescer. Nós temos aqui em Pombal universidade de agronomia, eu estive hoje no Sebrae conversando e construindo ideias para a gente avançar na questão da geração de emprego. Então, eu como vice-governadora, o meu ideal, as minhas ideias, a minha bandeira é dar continuidade a todas as ações do governo que vem dando certo e avançar naquilo que eu sinto de coração, que é a saúde, é o emprego. Até porque a senhora ainda é vice-governadora da Paraíba, né? Sou vice-governadora e eu digo, eu acho que eu tenho uma até o fim do mandato do eu tenho uma posição Ricardo muito clara. Eu sou vice-governadora, eu sou governo, eu sou contra a oposição que quer destruir as conquistas que nós já tivemos. Nós avançamos muito e é muito ruim quando você muda. Nós avançamos em estradas, ensino de tempo integral, avançamos em hospitais, avançamos na conscientização das pessoas trabalharem, dar 2 expedientes, avançamos muito nesse estado. Então a gente não pode deixar que destruam tudo isso, a gente tem que avançar. E é essa a minha posição bem clara do que eu sou hoje. Doutora Lígia, seja bem-vinda à Rádio Maringá FM.
E minha pergunta é relacionada diretamente à candidatura da senhora, já que nós estamos vendo diariamente que as buscas por siglas para compor a chapa, e no entanto a chapa da senhora neste momento está apenas o PDT. Mesmo apenas estando o PDT sozinho nesse momento, a senhora segura sua candidatura ao governo do estado, ou a senhora poderia voltar atrás caso houvesse um convite para a senhora compor com João Azevedo como vice? Olha, vamos fazer uma análise, é muito boa essa sua pergunta, porque a gente tira muitas dúvidas. Vamos fazer uma análise do quadro hoje. Normalmente o que se vê é o lado A e o lado B, que já está basicamente formado com suas chapas. Mas aqui no meio, entre o A e o B, tem vários partidos que ainda não se posicionaram. Então, esses partidos, nós estamos conversando para construir alianças, desde que esses partidos queiram abraçar essas mesmas ideias. Eu acho que você acompanhou a semana passada, né? O próprio presidente Jacques do PT, ele disse que estava conversando com o PDT. Nós já temos uma afinidade muito grande a nível nacional, porque o PDT sempre foi contra o impeachment, foi contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência. Temos muita afinidade, estamos conversando, como estamos conversando com todos os demais partidos que ainda não finalizaram o seu apoio. Isso está acontecendo uma coisa interessante, não só a nível estadual, mas a nível nacional. Quando você olha para os candidatos a presidente da República também, você vê todos eles ainda muito isolados, conversando e construindo. Nós temos um pré-candidato que é Ciro Gomes, que também a nível nacional está construindo as alianças, que isso também pode dar um desdobramento para o regional, para Paraíba, e aí isso a gente só vai realmente fechar e lá no dia 5 de agosto, que é o último dia. Mas isso é uma coisa até corriqueira. Você veja que no meu caso mesmo, foi decidido nas vésperas, no último minuto, para eu ser vice-governadora. Em relação à questão de aceitar ou não possível para recompor com o governo do estado na chapa de João Azevedo. Eu sou pré-candidata a governadora e quero continuar e vou continuar até o fim. E às vezes a gente que é mulher, a gente pergunta: por que não versa, né? Eu já sou vice, por que agora, e por que não agora eu ser realmente a governadora? Eu acho que isso aí, o povo é quem vai decidir. Eu vou colocar meu nome, as pessoas vão decidir. Estou conversando para fazer essas alianças. Então, isso tudo vai para frente, mas hoje a minha posição firme é pré-candidata ao governo do estado, e com muita fé, e com muita crença, com muita garra, a garra da mulher paraibana, que é a mulher forte de valor para trabalhar para esse estado. A sua relação política com o governador Ricardo Coutinho? A nossa relação institucional está normal. E a relação política, você sabe que nos palanques, ele estará no palanque do candidato dele, e eu estarei no palanque do PDT e aliados. Doutora Lígia Feliciano, vice-governadora, nos concedendo a entrevista aqui no Jornal Maringá, da Rádio Maringá FM, para Pombal e mais 100 municípios, pelo nosso portal, também pelo Face do nosso amigo Dida Ismael, fazendo aí a live. Doutora Lígia, aonde que aconteceu o desentendimento que a senhora não assumiu o governo como vice para que Ricardo saísse para o Senado Federal? Até porque todo mundo tinha como certo. Ricardo vai para o Senado porque é uma vaga certa, ele não vai abrir mão disso, e a doutora Lígia assume o governo da Paraíba. Isso não aconteceu, surpreendendo muita gente. O que aconteceu? Olha, aí eu digo, pensa um rompimento que não houve, pensa um desentendimento que não houve. O que realmente aconteceu é que no ano anterior, mais ou menos em julho do ano passado, eu tive uma conversa com o governador e ele me afirmou que iria ficar até o fim do governo. Disse a mim, isso foi público, que ele teve essa conversa comigo, que ia ficar, que não queria ser senador, ia ficar até o fim do governo. E eu prontamente disse: governador, eu lhe apoio na sua decisão. Se o senhor quer ficar até o fim, fica até o fim. E essa foi a conversa que eu tive com o governador. De lá
até aqui nunca houve nenhum desentendimento meu com ele. Nenhuma. Foi uma opção dele de ficar. E quando ele ficou, eu também dei uma declaração na mesma hora que apoiava a decisão dele. Agora, eu acho que a questão é pessoal dele. No dia que Ricardo disse fico, né, com pouco tempo a senhora soltou uma nota, a gente estava inclusive apresentando o jornal aqui no momento do fico e também da nota da senhora, nós trouxemos aqui. Depois foi dito por algumas pessoas ligadas ao PSB de Ricardo que a senhora estaria montando já um governo, aquela coisa toda, né, que Ricardo ia sair, a senhora ia assumir, a possibilidade até de união com a oposição. Isso foi invenção do PSB ou invenção da mídia? Invenção pura. Tititi disse, falasse das pessoas que ficam rodeando o palácio, com disputas, com falácia. Todos me conhecem. A minha retidão, a minha posição, é tanto que eu ainda continuo com a mesma posição de retidão e de lealdade a uma ideia que vem transformando a Paraíba. Esses esses tititi que houveram, eu digo, eu não tenho nem tempo a perder com isso. Eu continuei sempre na minha retidão, na minha linha. Sempre se diz, vai chegando perto da eleição, é isso. É o disse-me-disse, é o tititi, e eu vou seguindo em frente sem me deter a esses detalhes. Nós estamos abordando esses temas porque é uma oportunidade. A senhora está no sertão, é uma oportunidade. Eu gosto de dizer sempre que a pequena mídia vive da grande mídia. Então o sertão vive do que diz a capital, né? Então as coisas elas vão chegando e a gente vai... Eu que agradeço essas perguntas até para esclarecer a população. Eu acho que a coisa mais importante é você ter transparência, né? É transparência na sua posição. Olha eu aqui, continuo sendo governo, continuo nas mesmas ideias e ainda digo mais, se o governador Ricardo Coutinho, a lei permitisse e ele pudesse ser candidato mais uma vez, a Paraíba elegia, porque as transformações foram muito importantes. Só que agora a gente tem que analisar que o nosso mandato, tanto o meu como o dele, termina no dia 31, daqui a pouco. E aí depois, quem vai continuar? É essa a questão. Registrar aqui a presença do vereador Paulo Romero, né, que é do partido da doutora Lígia, está aqui acompanhando a entrevista. Num possível segundo turno, doutora Lígia, sabemos que na Paraíba sempre há segundo turno, né? Haveria uma reviravolta para que a senhora pudesse voltar aos laços do PSB, caso não vingar sua candidatura no primeiro turno? Eu acredito muito e espero em Deus e no povo da Paraíba que a minha candidatura vá para o segundo turno e que venha fazer a transformação dessa Paraíba. Agora, eu continuarei sempre com as mesmas bandeiras. Eu tenho uma bandeira só, uma ideia só, eu sou situação. Eu não sou oposição. Eu não vou fazer nem estar do lado a quem contra a mim mesmo. Eu sou governo, sou vice-governador, eu não posso ser tá? Então, eu estou na minha linha e espero que você, meu amigo, você, minha amiga que está em casa, você que escuta, me conheça, me acompanhe nas redes sociais, veja minha vida e analise. O programa termina amanhã, o programa Amiga Lígia ficou assim. Ali não era nem a vice-governadora, ali era a médica, é amiga. Eu nunca falei de política no programa. Aqui não, eu sou a vice-governadora, aqui eu sou a pré-candidata. No programa eu era só a Amiga Lígia, aquela amiga que deu com vocês. Inclusive, meu programa, amanhã é o último programa, porque a legislação eleitoral não permite, mas logo, logo eu estarei de volta quando acabarem o período eleitoral. Mas eu acho importante que as pessoas compreendam que o poder vem do povo. Que vem do povo, a transformação vem do povo. Então, tem os candidatos, analise a vida de cada um, veja a quem você entregaria o seu filho para cuidar, a sua cidade para cuidar, o seu estado para cuidar, qual é o melhor. Siga seu coração. Não siga porque fulano mandou, cicrano mandou, porque... Não, siga seu coração, sua vontade. Democracia é o poder do povo.
Então, eu acho importante essa conscientização das pessoas saberem que o poder é dela e analisarem. Eu digo sempre, tudo na minha vida foi muito difícil. E é por isso que eu estou com essa garra e essa coragem, essa fé no povo da Paraíba para seguir em frente. Doutora Lígia, saiu semanas atrás na mídia estadual, principalmente nos portais, que o governador Ricardo Coutinho estaria atacando as bases eleitorais do deputado federal Damião Feliciano. No entanto, também saiu na mídia que Ricardo não gostou de uma possível aproximação do PT com sua pré-candidatura. Como a senhora avalia esse cenário? Ricardo atacando as bases de Damião Feliciano e, no entanto, ele retrucando o PT por estar se aproximando de sua pré-candidatura. Olha, essa questão dos partidos, quando vai se aproximando das candidaturas, tem essa disputa natural por alianças, por partido. Isso é uma coisa que ocorre com todos eles, né? É uma coisa natural. E aí eu acho que cada partido é quem vai tomar a sua decisão, certo? E a questão das bases de Damião, eu queria que Damião mesmo viesse e respondesse por ele. Entendeu? Porque eu respondo por mim. Eu acho que... Deixa para ele responder essa pergunta. Tá, ok. Doutora Lígia, o governador, ele disse que dava um prazo de aproximadamente 30 dias para Lucélio Cartacho desistir de sua pré-candidatura. A senhora também tem esse mesmo pensamento de que a candidatura de Lucélio não vingará e ficará apenas Maranhão como candidato de oposição? Eu tenho um pensamento que a situação vai ganhar e que as pessoas vão escolher o melhor. Eu não fico assim preocupado se A ou B vai desistir. Eu sei que eu não vou desistir, que eu vou continuar, que eu estou determinada, que eu vejo e sinto na Paraíba uma nova consciência, que as pessoas podem sim escolher o novo, o diferente. As pessoas podem sim escolher alguém simples, humilde, mas independente. As pessoas podem sim não seguir os poderosos. Pode sim, eu creio nisso. E aí eu não vou aqui colocar minha opinião, se A ou B vai desistir, se vai. A gente vai para o embate e o povo é que decide. Se existir um possível convite para o Senado, para a senhora entrar para o Senado, aceitaria? Olha, já houveram, é engraçado. Já houve, né? Para mulher, assim, já houveram vários convites para ser Senado, para ser vice. Olha, minha gente, eu sou pré-candidata a governo do Estado e até agradeço essas perguntas. E eu acredito, olha, vocês são mulheres e homens como eu. Quantas vezes a pessoa olha para você e diz, você não consegue? Quando eu fui fazer coração e pulmão artificial, uma maguinha lá da Paraíba conseguiu uma vaga no Instituto do Coração, dizia, você não pode, você não consegue, isso é para o povo rico. Eu digo, eu vou. Eu sou de Campina, eu estudei na faculdade de Campina Grande, mas eu estudo e consegui, e fiz coração e pulmão artificial e fui pioneira. Agora, quando eu queria uma vaga na melhor universidade do mundo para trazer o conhecimento para Paraíba, você não consegue. Quanto tempo que você não estuda? Você é médica, é gestão pública. Eu digo, o que é que precisa? É estudar? Eu estudo e consegui. Então, na vida, quando você se determina, você tem um objetivo, você consegue as coisas difíceis. E é isso que eu acredito. Na minha pré-campanha, pode ser uma coisa difícil, inusitada, nova, que geralmente as pessoas são acostumadas. Você é desse lado, deu problema, pula para o braço do outro. Você é do outro, deu problema. Isso é a velha política. Eu sou a nova política, é uma nova forma de pensar. Então, eu vou determinada nesse objetivo. Alguém aí mais experiente? A Paraíba já foi conduzida por alguma mulher? Governada por alguma mulher? Com a graça de Deus, serei a primeira. Será a primeira. Nunca na história? Nunca na história. A mulher realmente tem crescido muito dentro da política, né, dona Lígia? Como é que a senhora vê isso? Eu vejo que na política ela tem crescido pouco ainda. Pouco? Pouco. Eu acho que a mulher cresceu muito em várias áreas.
Em várias áreas a mulher cresceu muito. Então a mulher hoje pilota avião, a mulher hoje ocupa vários lugares na sociedade, mas ainda são poucas as mulheres na política, né? A gente não chega nem a ser 10% na Câmara Federal. Todos os governadores, só tem uma governadora. Eu ia às vezes representando o governador Ricardo Coutinho na reunião de governadores. É um mundo ainda, a política ainda é um mundo muito machista. Mas eu acho que a mulher vem crescendo e a mulher tem um potencial enorme. E isso vai dando passo a passo para se conseguir, como na vida, né? As coisas vão se transformando. Então, quanto mais vereadoras, prefeitas, deputadas, eu acho que o equilíbrio é importante, porque o homem, eu acho que a união de homens e mulheres, o conjunto é que faz a diferença. Mas é bom ter um equilíbrio na política. Eu acho que a política da Paraíba nunca esteve, a esse tempo das eleições, tão indefinida na história da Paraíba. Isso é bom ou é ruim para um pré-candidato? A história que vai dizer, né? Eu acho que eu sou muito otimista, eu acho que talvez isso seja até muito bom para mim, porque tem muita gente indecisa e vai me conhecendo e vai analisando, então eu sempre vejo as coisas com muito otimismo. Eu vejo que a gente está vivendo um momento muito ruim no Brasil, uma crise moral, uma crise ética, as pessoas cansadas de políticos, não querem nem ouvir falar em políticos, não querem votar. Veja no Tocantins, quase 50% não quis votar. Então, realmente estamos vivendo uma crise sem emprego. Então, o momento está difícil no Brasil, mas é preciso a gente saber que é através da política que vai haver as transformações. Se não houvesse essas políticas públicas do governo, do nosso governo agora, em estradas, em escolas, em adutoras, isso são tudo políticas positivas. Só através da política é que faz as transformações. Então, eu acredito que as pessoas estejam, assim, com toda essa crise, criem uma consciência maior para escolher bem seus representantes, porque vão ser os próximos 4 anos. Quando eu entrava hoje pela manhã com a Fernanda para anunciar a entrevista, e a gente falava exatamente sobre isso, sobre a questão do eleitor que está desacreditado, desmotivado, né, na política. A dificuldade que é para os políticos, porque são os políticos hoje quem tem que motivar esse povo a votar. E aí, só de forma oficial, lá foi 51,83% entre brancos nulos e indecisos. Brancos nulos e abstenção. Brancos nulos e abstenção. Somou 51,83%, maior do que os dados dos que votaram, né? Então, assim, isso é algo que lá já serve de exemplo hoje para o Brasil, para os demais estados. A situação, ela tende a ser a mesma. Então, os políticos têm que ter dinamismo e tem realmente que ter proposta para mexer com o povo, porque senão... Não, e as propostas é o seguinte, não adianta você vir de proposta de gaveta. Não adianta eu consultar, eu dou aqui um conselho médico, mas eu digo, vá para o médico olhar qual é o problema. Porque é o seguinte, hoje, por exemplo, eu estou aqui em Pombal. Eu já visitei, desde ontem que eu me reúno e converso. Só conversando com as pessoas daqui é que você sabe o potencial. Que aqui é um grande potencial leiteiro, que aqui tem as universidades de agronomia, que se a gente fizer uma junção para potencializar o rebanho, aqui a gente sabe a importância da geração de emprego, os jovens que precisam, políticas para sustentar as pessoas na zona rural. Eu venho estudando muito o que fazer para manter as pessoas no campo. O que fazer para não encher as grandes cidades? Ter condições dignas de geração de emprego. Tem aqui o Distrito Industrial, falava com o vereador Romero, que é muito preocupado, porque ele também tem uma trajetória que vem onde as pessoas precisam de emprego. E o que se tem? É que quase 35% da mão de obra na Paraíba vem dos serviços públicos, seja federal, estadual e municipal. Então, 35% da força de gerar riqueza estão no serviço público. E aí as pessoas
precisam ter mais pessoas no privado, de dar independência. Então tem que gerar mais indústria, mais emprego, mais negócios. Aqui em Pombal, eu vi o ano passado, eu presenciei uma coisa muito bonita que me impressionou. Eu vi não sei, eu não me lembro o nome dela, era cabeleireira, ela devolvendo o cartão do Bolsa Família, porque através de incentivos botou seu salão de beleza. Eu digo, isso é a política transformadora. A gente tem que dar assistência às pessoas que estão passando necessidade, tem que dar a mão na hora do sufoco, mas tem que capacitá-las para que elas consigam sobreviver e progredir por conta própria. Isso aconteceu comigo e é isso que eu quero para o povo da Paraíba, que gere emprego, que não fique dependendo de um concurso público, não fique dependendo disso. E também da saúde, porque eu ainda vejo muita gente, eu sei que aqui o hospital o Hospital do Estado aqui presta um excelente trabalho, mas a gente precisa cuidar das pessoas, da saúde. Ainda tem muita coisa para a gente avançar nesse estado. E a política, ela surpreende, né? Porque eu me lembro que há mais ou menos 8 anos atrás, algumas pessoas não confiavam na candidatura de Ricardo Coutinho, né? Eu acho que a senhora é conhecedora disso, né? Estava presente com o Ricardo à época, né? Desde e 2010. de repente, Ricardo, governador do estado, né? Surpreende. Você é um nome novo na época, né? Surpreende mesmo. Apesar do seu currículo político que ele já tinha, né? Mas para de cara assim governar a Paraíba, algumas pessoas, né? No caso, não acreditavam na sua candidatura. E de repente... As eleições são sempre surpresas, né? Porque é verdade. Quando a pessoa entende, conhece, vê os propósitos, analisa... Cada eleição é um novo jogo. É um novo jogo. E eu acho que a cada dia que passa as pessoas estão mais conscientes. Eu espero. Olha, minha gente, pense nas eleições, não deixe a metade da população não ir votar. Isso significa que os outros vão decidir por você. Você está dando o seu direito de escolher. Então você escolha aquele que você achar melhor, mas escolha. Nós vamos fazer um intervalo comercial para que a gente possa tomar aqui uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta. A doutora Lígia vai me responder o seguinte na volta, né? Ela vai montar a chapa dela. Qual seria essa chapa dos sonhos, do desejo dela para montar a chapa dela? Fulano, fulano e fulano. Eu quero nomes. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com a vice-governadora da Paraíba, pré-candidata ao governo nas eleições desse ano pelo PDT. E chegou o mês do forró, o mês em que a Óticas Mirna